Salve, galera do Museu da Pelada. Estamos aqui no Memorial do Corinthians com o Super Zé, né? Ídolo do Corinthians, 77 aí, essa daqui que você tava com a tarja no dia. E o teu começo, ele foi na várzea, né? Não foi? Foi na várzea antes de chegar na Portuguesa, né? Bom, conta um pouco antes de mais nada é um prazer, né? Poder estar batendo esse papo com vocês, né? É nós, né? A raça na fita, né? Bom, eu tenho uma história bem interessante, né? Eu comecei no interior de São Paulo, eu sou de Botucatu, nasci numa fazenda, né? E, na verdade, a gente brincava essas peladas na várzea, nas preliminares do time principal. 7, 8 anos, eu comecei a ter essas oportunidades de jogar futebol. Mas o meu sonho mesmo, depois de um tempo, era ser torneiro mecânico, né? Que era uma profissão na época muito falada era na fazenda. A gente via aquele pessoal que chegava no final de ano, praticamente realizado, né, em boas condições. Então eu me foquei em ser um torneiro mecânico. Estudei para ser um torneiro mecânico, mas graças a Deus apareceu a bola no meio do caminho, né? E aí eu comecei com 12 anos a ter a oportunidade de brincar com o pessoal na fazenda e depois fui convidado para participar de uma peneira na Ferroviária. E fui subindo com a Ferroviária. Em 3 anos eu passei pelas 3 categorias e me levaram para o profissional. Tive a sorte de ter lá o corintiano também, que era o Gatão, né, que era o treinador da Ferroviária, me viu treinando com a molecada e pediu para o Edson, que era o treinador do infantil e juvenil, que me levasse para treinar com o pessoal, que ele achava condições, né? Então foram os dois que me viram e encontraram a minha posição. Porque eu gostava de atacar, gostava de ser meia atacante ou coisa parecida. E circunstância da vida, o lateral se machucou, e num treinamento que teve, e ele falou, quebra um galho para mim. E eu fui quebrar esse tal galho para eles e estou até hoje quebrando galho como lateral. Puta, mas que é quebrar galho que você... É uma história interessante, né? Sim. Aí eu fiquei um ano, subi com a Ferroviária, a gente disputou o campeonato em 66. No finalzinho do ano foram alguns clubes a olhar alguns jogadores da Ferroviária, eu, o Nardinho, o Ivan. E o 15 de Piracicaba queria que a gente fosse para lá, mas o João Avelino foi mais esperto. Ele deu uma de Mateus, ele chegou antes do Natal, falou com meu pai, foi lá no clube, falou com o pessoal da Ferroviária e me trouxeram para fazer alguns treinos na Portuguesa. Final de 66, e eu acabei voltando em janeiro de 67. Aí nós fizemos um jogo contra o Juventus, jogando pela Portuguesa, e falaram, não, vamos contratar esse neguinho aí, não vamos esperar vencer os 3 meses. Porque o Augusto também teve um problema. O Augusto era o lateral da Portuguesa, ele se machucou. E eles tiveram que me colocar. E aí eu também entrei de lateral e não saí mais. Aí o Augusto voltou, quando ele se recuperou, ele foi jogar de lateral esquerdo. Que eu tomei conta da posição. E graças a Deus ali começou uma história diferente. Depois da Ferroviária Portuguesa, e aí já tive as primeiras convocações. Quer dizer, Deus estava do meu lado, né? A bola me ajudou muito, fui convocado para a Seleção Paulista. Copa do Mundo foi para mim um marco maior. Eu acho que a gente estava começando essa caminhada e a experiência que eu consegui nessa convocação de 70 foi maravilhosa. Não só com o Carlos Alberto, mas com todo o grupo. A equipe técnica, a preocupação em manter o atleta em condições, a palavra de incentivo dada pelos mais velhos, pessoas que já tinham passado por decepções em Copa do Mundo, por exemplo, em 66. E o Carlos Alberto, que foi para mim um dos caras que deu muitos alertas. Então, a Copa de 70 marcou, me reacendeu para a história do futebol, praticamente. E aí tive a felicidade de, na sequência, vir para o Corinthians. E aqui a gente começou uma nova história. Você bebeu de uma fonte boa ali de 70, né? Sem dúvida. Você ficava assistindo ali? Tinha jogadores que já tinham passado pelo Corinthians, que conheciam internamente o clube. O Rivelino, por exemplo, é o meu grande amigo, né? O Ádio, por exemplo, também estava há pouco tempo, mas também já tinha um conhecimento muito grande. E a gente passou a ter uma experiência com aqueles caras que estavam lá, né? E muitos deles participaram da Copa de 66, eram os caras que puxavam as filas, né? Ou pelo menos dava início no começo de trabalho, e a gente que era mais jovem, normalmente, e tinha vontade e disposição, a gente ultrapassava os treinamentos, né? Mas foram pessoas que mostraram o caminho certo para a gente. Eu sou muito grato a eles, Carlos Alberto, o Brito, o Papagaio, o Gerson, o Caju, né? Que a gente jogava contra, mas a gente pegava informações dele, o Edu, que a gente ficou um tempo de
longo treinando junto, mas quando jogava contra era um problema sério para marcar. Então, ali eu peguei muito mais experiência, amadureci, né? Graças a Deus eu vim para o Corinthians já numa situação bem privilegiada. Alegria do teu pai, né, inclusive? Foi a satisfação dele. Meu pai quase teve um ataque, né? Realizou um sonho dele, concretizou o meu também, né? Que ele era corintiano desde pequeno. E a gente foi muito feliz. Uma pena que ele não conseguiu vir 77, né? Ele falava muito nas conquistas, falava muito do Cabeção, falava muito do Gilmar, Baltazar, Luizinho, esse pessoal todo. E eu tive a felicidade de trabalhar com eles. Eles trabalhavam na base, né? Eu tive o prazer, meu pai falava tanto dessas pessoas, e aí? Eles estão me passando alguma orientação. Então eu sou um cara sortudo, né? Eu sou um cara sortudo. Vim para o time certo, na hora certa, e as coisas aconteceram. Tivemos momentos de muita felicidade, momentos de muita tristeza, né? Eu falo muita tristeza porque 74 foi uma marca, para mim, muito negativa, né? Mesmo sabendo que perder faz parte do jogo, mas aquela conquista de 74 contra o Palmeiras para a gente foi uma derrota que a gente não esquece. E na sequência a gente teve momentos muito mais maravilhosos, né? A participação em 76, na invasão do Maracanã, eu acho que foi um fato importante, e em 77 combinou, né? O sofrimento que a gente viu, o sofrimento que a gente teve, a dificuldade que a gente passou, mas a gente chegou ao final com muita alegria. Está autorizado, vai chover para dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou, vai tirar, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Ganhar aquele campeonato foi um dos maiores troféus que eu, com certeza, ganhei. Isso que eu queria te perguntar, em 74 tem essa questão que você falou da derrota dolorida para o Palmeiras, né? E aí em 74 tem a Copa do Mundo também. Que teve essas duas. A Copa do Mundo era secundária, né? Nessa circunstância, para mim, foi secundária. Eu acho que a derrota marcou muito. É lógico que perdemos a Copa, né? E depois perdemos praticamente o campeonato para o Palmeiras. Então foi decepcionante, né? Mas não abalou tanto. O meu abalo foi maior no Campeonato Paulista, 74. A Copa do Mundo foi uma circunstância. A seleção fez a parte dela, eu acho que poderíamos ter feito muito mais, deu muito azar, né? E acabamos perdendo com um time que foi o melhor da Copa. Não foi campeão, mas foi o melhor da Copa, que foi a Holanda. Sim. A gente não acreditou na Holanda, eu acho que a comissão também deu uma mancada, né? Achava que era possível, também achava que era possível, e acabou acontecendo. A gente perdeu para a Holanda e a gente acabou ficando em 4º lugar, nem o 3º a gente conseguiu. Mas foi uma experiência também negativa, mas positiva, que a gente aprendeu a respeitar e valorizar o adversário. Porque era um baita time, né, do carrossel holandês. Exatamente, a gente teve algumas informações a respeito, né, e a gente acabou criando oportunidades no primeiro tempo, principalmente para definir o jogo. E depois eles acharam, poxa, o bicho não é dessa cor toda não. E vieram para cima no segundo tempo e acabaram nos vencendo de uma forma, pra gente, decepcionante. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz pro Basílio, inclusive, aqui. Tinha um tal de Tuta lá na Ponte Preta. O tal de Tuta. Te deu trabalho? Muito trabalho, muito trabalho. Na verdade, o Tuta era da família, nós somos 6 irmãos. Sim. O Tuta era o que meu pai falava que seria o jogador, né? Eu seria o torneiro mecânico e os outros seriam qualquer coisa. O Tuta era a menina dos olhos dele, porque era meia esquerda, jogava muito bem. E acabou nesse final de campeonato, e depois 79 também, que ele jogou aqui no Corinthians, e ele foi para a Ponte Preta. O Cilinho viu ele jogando, levou para lá, se deu bem, ele era meia, começou a jogar de ponta esquerda. Olha, não é fácil jogar contra o irmão numa decisão. Eu passei por momentos difíceis, mas tinha o pé de anjo, né? E o Basílio foi uma das pessoas que ajudou no esquema, né? Porque o Brandão e o Avelino e o Teixeira viram a forma com que a Ponte Preta jogava, que era muito Tuta e Odilei, né? E o Tuta era, malandramente, ele fazia aquele esquema, ele entrava e deixava o espaço para o Odilei. E o Brandão e o Avelino falou, não, nós temos que parar isso daí. Inclusive ele sacrificou o Vaguinho. O Vaguinho foi sacrificado, porque o Vaguinho era o ponta que ia para cima do Odilei, e o Odilei também não gostava. Mas ele falou, poxa, ali é onde a Ponte pode criar uma situação. E colocou o Basílio naquela posição. Sim. E o Basílio ficou para trombar com o Odilei, e eu acompanhei o Tuta.
Foi improvisado o Basílio ali, exatamente, como ponta direita. E ali praticamente matou o time da Ponte Preta, que era uma jogada muito perigosa que eles tinham. Tu entrava por dentro e o Odelei vinha e fazia a jogada. E o Brandão conseguiu anular essa jogada. E o Basílio foi a peça que entrou na hora certa, no local certo. Acredito que com o Vaguinho talvez não seria diferente, né? Mas o Basílio caiu como uma luva naquela posição e acabou sendo premiado. Era o Brandão, o técnico. Brandão, o Brandão era o treinador. E o Brandão tinha umas superstições, o Basílio falou. Bastante, o Brandão era bastante, porque nós concentrávamos lá no Imbu. Rancho Silvestre, me lembro muito bem. E o Brandão gostava, depois dos almoços, geralmente quando tinha competição, a gente almoçava e depois ia dar uma caminhada. E ele escolhia 2, 3, 4 caras para conversar, né? Já dava aquela psicológica. Inclusive eu era o capitão, normalmente a gente acompanhava. E nesse dia da final ele foi no quarto do Basílio. Ele foi nos quartos, ele não foi da caminhada. Acho que falou, vamos poupar esses meninos e aí eu vou no quarto e converso com eles. E ele foi espiritualmente muito feliz, né? Quando conversou do Basílio, ele falou comigo, que eu era o capitão, que ia sacar o Vaguinho para colocar o Basílio para fazer essa função. Nossa, o Basílio ficou doido, o Vaguinho mais ainda, né? Porque o Vaguinho era tudo, pô, agora que era para mim comer vai me deixar o osso. Finalmente. Então, aconteceram esses problemas e o Brandão tinha uma visão muito grande, né? Não só a espiritual, mas a experiência dele. Sim. A experiência é muito, muito importante. Ele foi um dos caras que me ajudou muito naqueles carrinhos malucos que eu dava, né? Se você diminuir 30% desses carrinhos que você dá, você vai melhorar seu rendimento, né? Então, ele tinha essa experiência e ele utilizava de todos os artifícios, né? Tinha o João Avelino e o Teixeira, que eram auxiliares deles também, sempre nos colaboravam. Quando não era o Brandão, era um deles que conversava com a gente. E, poxa, ajudaram nessa história. E aí, depois já veio uma sequência de títulos depois disso, de 77. Já veio alguns paulistas. Graças a Deus. Aí, em 78, a gente foi... Já começou, né? E aí veio o Sócrates. Aí o time já foi um time mais técnico, porque o time de 77 era um time briguento. Isso é indiscutível. Vaguinho, eu, Russo, Geraldão, o próprio Basílio, não era um time técnico. Né? Depois veio Sócrates, aí veio Zenon, aí a qualidade melhorou, né? E o Magrão foi o testa inteligente do time, né? Porque ele era o cara, né, que fazia jogada, criava jogada, aquele calcanhar dele, muitos caras não vão esquecer nunca, né? Que aconteceram decisões e foram decisões maravilhosas. E aí, em 79, a gente foi campeão novamente. E aí foi uma sequência... 78 naquela final, se eu não me engano, que tem aquela... Que foi adiado, 79. 79 contra a Ponte Preta, foi um jogo contra a Ponte Preta, mas a trombada foi com o Juninho, não foi com o Tuta. E eu acabei tendo uma lesão na testa, né? Abriu, supercílio. E eu queria jogar, né? Eu queria jogar. Saí para fazer o tratamento curativo, médico, massagista. Poxa... Não dá, Zé, você tem que voltar. Eu falei, não, só se fizer cirurgia, senão eu quero jogar. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu voltei, na época não tinha esse problema, né, do sangue na camisa. E, pô, aconteceu. E hoje em dia não seria história. Possível essa imagem. E ficou na história, que a camisa sangrando, aí eu não consegui, porque o sangue não parava, mas manchou a camisa. Algum artista, né, o fotógrafo, tirou essa foto marcou, aí pelo tape não dá para ver bem, mas essa foto marcou e ficou uma foto histórica, né? E eu sou lembrado muito por essa camisa. Sim. E com muita honra e com muita satisfação. Você deu sangue pelo Corinthians. Pô, quem que não dá? Quem que não daria? Eu acho que o nosso time era time de raça, era time de sangue mesmo. E aquela marca ficou. Eu sou eternamente grato. É nessa questão da raça, porque você era um cara raçudo. Era o estilo de jogo. O Super Zé nasce dali? Isso aí foi um apelido que o Walter Abrão me deu, né? E entre Portuguesa e Corinthians, a forma, o comportamento que eu tinha, ele falou, esse é o Super Zé. E Super Zé, e até hoje a gente carrega. Sim. Poxa, são coisas que a gente não esquece, né? São marcas positivas que a gente leva para o resto da vida. Aí você pega aquela parte de 77, tem desse time mais de raça, mas que não era tão técnico que nem você falou, e de repente vem Sócrates, toda essa galera que viria montar a democracia corintiana depois, né? Aí muda a direção também, né? A direção foi mudada. Valdemar Pires fez parte, o Adilson Monteiro Alves, que veio com outra mentalidade, né? Porque foi um ciclo, né?
Campeonato Paulista, 77. Matheus, 77, Paulista, corintiano doente. E vem Valdemar Pires, Adilson, aí Sócrates, um pessoal com a cabeça mais aberta. E começou a se falar em outros campeonatos, né? Não era só paulista. Então vamos ganhar o brasileiro e vamos disputar lá fora. O sonho do Adilson era que o Corinthians fosse disputar o campeonato sul-americano e Copas lá fora. E, poxa, mentalizou isso, né? E o processo democrático foi essa abertura que se deu. Não foi uma deliberação geral, foi um acordo de cavalheiros, né? Conversa séria, olho no olho, que a gente fala. E, poxa, se vocês querem ganhar alguma coisa, além, vocês têm que ter alguma coisa diferente. E casou com o processo democrático que acontecia. Algumas mudanças a gente conseguiu alterar, né? Não a legislação do clube, mas o comportamento nosso, principalmente. Sim. E isso favoreceu, né? Que esse modelo da concentração foi praticamente nessa gestão que houve mudanças, né? O solteiro tem um regime mais duro, que era muito justo, e o casado tinha mais deliberação, porque ele tinha que estar mais próximo da família. Então houve esse acordo, a gente aceitou maravilhosamente bem, e aconteceram todas essas mudanças, né? Para mim, ela deu saltos positivos, né? Sim. E houve o apoio maciço do torcedor. E quando acontecem os resultados, as coisas sempre vai melhor, né? Então nós tivemos o movimento e a sequência de resultados e chegamos a campeonato. Que inclusive era necessário esse título de 82 justamente para continuar com o lance da democracia corintiana. Exatamente, foi isso que aconteceu. E a gente chegou a esse título aí e as coisas mudaram. Sim. Né? Houve uma participação maior do jogador, a gente sempre fala que o jogador entrava sempre pelas portas do fundo, né, do clube. A gente começou a entrar pela porta da frente, de cabeça erguida, e trouxemos alguma coisa positiva. É primordial o título de 82 para a continuidade da democracia corintiana? Porque talvez se não tivesse tido isso, porque precisava também da vitória para continuar sustentando a ideia, até pela pressão que não, a pressão a gente sabia que ia ter por todos os lados, né? Mas nós tivemos uma sorte que a torcida estava do nosso lado. A torcida sentiu que houve uma mudança até no comportamento dentro de campo do jogador. O querer ganhar, o querer jogar outras competições, esquecer só o Campeonato Paulista. Então o sonho era ir para fora. Pois é, na tua visão, onde nasce a ideia da democracia corintiana? É da cabeça do Sócrates mesmo? Como é que acontece isso? Eu acredito que o Sócrates era um universitário. Então ele já vinha de uma formação esportiva diferente da nossa. E jogava bem. Então ele deve ter conversado com o Casa, com o Vladimir, conversou com a gente a esse respeito. Ele apresentou e ela cresceu, né? Eu acho que o momento foi... E a coisa tinha que acontecer no Corinthians, né? O processo da democracia. O processo já vinha politicamente correndo e criou-se dentro do Corinthians. O Adilson é muito inteligente, politicamente correto também. O Valdemar Pires também estava dentro dessa formação. E eles abriram o leque, né? Nós tínhamos um treinador que era o Travalini, que também gostava de diálogo aberto. Quer dizer, a coisa não se tornou tão difícil, ela foi fácil, né? Conversar com o Travalini, conversar com a comissão, Teixeira de perto. E a direção apoiando, né? Tudo bem, direitos e obrigações. Vocês querem alguns direitos a mais, vocês vão ter que trabalhar mais e trazer alguma coisa bem mais positiva e concreta pra gente. Foi o que aconteceu. Alguma coisa bem curta e grossa, mas objetiva. Legal. E aí é nesse esquema democrático de todo mundo decidir que você vira técnico também. Né? E foi eu falo para eles que eles me pegaram de calça curta, né? Porque eu ainda tinha pretensões de jogar mais 2 ou 3 anos, né? Mesmo tendo a recuperação da cirurgia de joelho que eu tinha, mas eu queria jogar mais uns 2 ou 3 anos. E aí me pegaram assim no contrapé, né? Conversaram entre eles, falaram, pô, vamos trazer um treinador para 7 ou 8 jogos que faltavam. Por que não a gente arrumar um treinador aqui em casa? Pô, e quem? Aí sugeriram o meu nome e eles me ligaram e falaram, vem pra cá que nós tivemos uma ideia. Aí vim para conversar com ele e falei, não, você vai ser o treinador. Eu? Então, e aí aconteceu. Então foi mais ou menos dessa forma. Eu falei, tudo bem, se vocês colaborarem, eu termino, né? Aí eu não queria terminar assim, queria jogar mais um pouco. Aí você vira treinador, depois você volta a ser jogador, ia ser meio complicado, né? Pelo menos aqui no clube. Sim. E aí foi um encaminhamento para o meu encerramento de carreira. Eu fui o treinador naquele período, né? E tomei umas cacetadas logo de cara, né? Que a gente jogou contra o Flamengo, no Maracanã, tomamos 4 no Flamengo.
Carlos Alberto era o treinador do Flamengo, e depois nós demos o troco aqui em São Paulo. Mas não era a minha cara, não. Depois que terminou, eu falei, não, o treinador não é a minha cara. A Inter de Limeira era um compromisso que meu pai tinha. Meu pai é de Limeira, a família de Limeira, e meu pai sempre era cobrado pelo dirigente. Pô, você tem um monte de filho, nenhum nunca jogou aqui, né? Porque era eu, o Tuta, o Marco Antônio e o Gil. Dos 6, 4 fomos profissionais de futebol. Pô, nenhum deles fez um jogo aqui em Limeira, não jogou na Internacional. E isso ficou na minha cabeça. Aí quando eu terminei, eu falei, pô, eu liguei pro Richard, era o presidente da Internacional. Pô, você cobrava meu pai, cobrava a gente, poxa, eu tô parei. Gostaria de fazer aí 2, 3 joguinhos para ficar, né? Marcar pagar esse compromisso, essa cobrança de vocês. E aí eu acabei indo para lá, fiz 2 jogos, aí tive um estiramento, e aí praticamente eu encerrei minha carreira. Ô Zé, olhando os laterais de hoje em relação ao tempo que você jogou, você que foi o maior lateral aí que pisou aí no Brasil e talvez no mundo, o que você sente falta assim daquele futebol, daqueles laterais? Eu sou da época lá do Peri, peguei Edu, Abel, Ney, que eram caras que jogavam ali. Eu comecei com o canhoteiro em 66, quando eu joguei pela Ferroviária, contra o Nacional, ele quase acabou com a minha carreira. Ele ficava lá na ponta, quase na linha, e recebia a bola. E aí para tirar dele? Foi o meu começo de carreira, quer dizer, a época que existia ponta, não só na direita como na esquerda. Você pergunta para o Vladimir, onde você teve dificuldade? Ele fala com o Cafu. Ou com o Terto, que era chato, né? O Terto já era uma função diferente de ponta. Então, eu acho que cada geração teve a sua marca e o lateral teve a sua marca na época, agora é um ala. Você jogaria de graça de novo no Corinthians? Ah, com certeza. Uma pena que não dá para voltar, né? Se pudesse, né, tivesse uma varetinha mágica e falar, pô, Zé, pode começar tudo de novo. Aí eu votaria. Eu votaria começar tudo de novo. Faria mesmo traçado, seria mesmo um torneiro mecânico, guardaria agora para o futuro, né? Mas eu faria a mesma caminhada e com certeza. Legal, Zé, obrigado, tá? Pô, foi um prazer, bate-papo legal, maravilha. Te ouvir, você deu uma puta aula aí de lateral. Pô, depois que você falou do Caju, falou do Papagaio, pô, eu falei, pô, quem sou eu perto dessas duas feras, pô? Foram pessoas que a gente teve junto aí um longo tempo. O Papagaio, apesar das gozações, não gostava de mim porque eu tirava um sarro dele. Né? Mas o Caju, gente finíssima. Eles foram pessoas que me deram bons conselhos, me deram grandes oportunidades. Eu, quando ia ao Rio, o Caju, o Gerson, esse pessoal, o Jairzinho me aprontava. O Britão. Quer dizer, eu poucas vezes vinha passar as férias aqui em São Paulo. Eu ficava no Rio porque eles arrumavam alguns lugares legais pra gente ir. A gente ia lá na Mangueira, esse negócio todo. Então eu sou grato a vocês também. Papagaio, é você! Valeu, Zé. Obrigadão, meu irmão. Ele vai ver isso? Vai ver isso. Macaco, filho da puta, ele vai falar. Aquela frase da camiseta ali? Ah, tirou uma foto dele ali do lado da camiseta. Como que foi aquela frase? Ali a camiseta. Deixa eu recordar lá. Isso faz tempo. Final de carreira. Que legal. Cadê a camiseta? Meu, eu tirei uma foto dessa daí, dessa camiseta. Letrinha do interior. Este clube que para mim foi a razão da própria vida. Esse clube foi uma letrinha. Caraca. Depois mudou, né? Ele ficou melhorzinho lá naquela camisa, já ficou uma letrinha melhor. Foi o começo dos grandes autógrafos. 83, né? 83. Que foi ali que você parou, praticamente. Né? Você recarrega. 25 de... Foi a despedida. 25 de setembro. Foi a despedida. Jogo contra o Palmeiras no Morumbi, é brincadeira? Você vai dar a volta olímpica, a torcida do Palmeiras levanta e aplaude e fala, pô. Ah, é verdade, os caras te aplaudiram lá naquele negócio incrível. Hoje os palmeirenses deixam só que fala, pô, vem cá, vocês aplaudiram na minha despedida, não vamos armar confusão, não. O Ademir da Guia é meu amigo, o Dudu tá sempre comigo, o Edu Bala, falei, eu sou dessa geração, essa geração não era briga, a gente brigava dentro de campo, mas fora de campo a gente convida pra churrar. Eu já joguei com o caminho do Palmeiras. Joguei em Jundiaí. O Ademir e o César me levaram, pô, a gente queria que você fosse lá brincar. Ah, vamos. Eles já jogaram pra gente? Né? Sim. E o César passou por aqui, eu falei, pô, não tem nada demais. Deu incômodo? Não, mas foi num sítio. Não foi num sítio. Tinha ninguém vendo. Tiraram a fotografia e me puseram naqueles periquitos do Palmeiras lá.
Me sacanearam, né? Puseram a foto aí. Quem disse que o Zé não jogou no Palmeiras? Pô, foi um cara lá do seu Jair, eu acho que é de Jundiaí, que era o dono do sítio. Ele mandou e publicaram. Duro que eu vesti mesmo. Teve jeito. Que é o grande rival, né? O Palmeiras sempre foi o grande rival. São Paulo, Santos, os caras não enchem o saco, mas Palmeiras. Palmeiras é problema.